Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Um ótimo dia para você que está sintonizado no programa Manhã Boa Nova, desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2018. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, com muita informação, espiritualidade, notícias e muita alegria aqui para você. Já vou adiantar os assuntos de hoje, que tem muita coisa importante, muita coisa bacana no dia de hoje, tá bom? Nós vamos falar que a Prefeitura recebe inscrições para a seletiva de ginástica artística até 23 de fevereiro. E vamos relembrar o amigo dos animais, Marcel Benedetti. Você vai conferir aí também, né, a participação do Miguel Guedes. Ele é do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT, com o Boletim do Trabalho. E no dia 21 de abril acontece no Internacional Eventos em Guarulhos a 16ª edição do Encontro Amigos da Boa Nova. Vai comentando aí os assuntos de hoje. Temos também a coluna Ecologia e Espiritismo com André Trigueiro. Faça suas perguntas para ele, tá bom? É só você participar pelo nosso WhatsApp, que é 0 operadora 11 985759580. E também estamos ao vivo na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, para você ir curtindo, compartilhando com seus amigos e enviando as suas opiniões sobre os temas de hoje, tá bom? Vai participando aí do nosso programa e fazendo perguntas também, tá? Começando então o programa com a nossa coluna Espiritismo e Ecologia, com André Trigueiro, que já está na linha, direto lá do Rio de Janeiro, né? Bom dia, André, tudo bom? Bom dia, meus amigos, tudo bem? Vamos começar falando daqueles, né, que estão praticamente começando as suas vidas, fazendo a diferença. É uma ação inédita da garotada da Colômbia. Explica para nós o que eles fizeram e se isso serve de exemplo para outros países. Serve de exemplo, é um ato de cidadania ecológica planetária. Essa garotada muito incomodada com a omissão do governo da Colômbia em relação ao que foi acordado em Paris no Acordo do Clima, ou seja, o governo da Colômbia não está fazendo rigorosamente nada para reduzir a emissão de gases de estufa que agravam o aquecimento global, foram à justiça. E esse movimento não é inédito no mundo. A gente vai ter, por exemplo, o governo da Califórnia, nos Estados Unidos, entrando na justiça contra as montadoras de veículos pela mesma razão, ao não promoverem inovação com motores mais eficientes, reduzindo a emissão de poluentes. O governo da Califórnia achou por bem entrar na justiça e está tramitando. Então, isso começa a ganhar corpo no mundo, e eu diria que na área do direito, os advogados, os professores de direito, os estudantes de direito que nos escutam aqui na Rádio Boa Nova, é importante acompanhar esse tema, porque ele tem a cara do terceiro milênio, e eu diria, puxando a sardinha para o espiritismo, a cara do mundo de regeneração. É sobre isso que eu ia falar. Você acha que nós podemos dizer que eles são espíritos que possuem uma missão especial ou diferenciada nessa encarnação? Olha, eu entendo que eles são sensíveis a um tema que tem atualidade, pertinência. Não arriscaria dizer que são espíritos iluminados com uma missão. Eu acho que eles estão antenados com o tempo deles. Quer dizer, a gente vive a era da atitude. A gente tem que sair da zona de conforto, descer de cima do muro. É fácil ficar criticando nas redes sociais, tagarelando na rua, na fila do ônibus, na fila do banco, sobre tudo que está errado. É o governo, o Trump, o Temer. A gente precisa arregaçar a manga e fazer algo que de maneira objetiva vá ao encontro do problema. A garotada da Colômbia fez isso. É verdade, que exemplo. Comenta também para nós sobre a repercussão e a obra desastrosa da praça recém-inaugurada de Araruama, Rio de Janeiro, né, André? Com 2 graves erros de projeto. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Menina, esse é o tipo do assunto que viralizou, que ganhou envergadura
a partir de um problema que acontece em várias partes do Brasil e do mundo. Arquitetos e engenheiros que não se informam previamente sobre os impactos de muros ou portas ou fachadas de edifício de material envidraçado, blindex, vidro transparente, que determina a sentença de morte de centenas ou milhares de pássaros, que simplesmente, durante o voo, não percebem a transparência, se chocam violentamente com o vidro e morrem. Então, nessa praça de Araruama, recém-inaugurada, colocaram... Araruama fica na região dos Lagos do Rio, uma área turística aprazível. Colocaram uma mureta de vidro em torno de uma praça onde começou a cair cadáveres de pássaros todo dia. Eu recebi essas fotos, comentei isso segunda-feira dessa semana no Estúdio I da Globo News com a minha amiga Maria Beltrão, e começou, isso virou pauta para a TV Globo da região dos Lagos, para o SBT na região dos Lagos. A prefeitura até agora não se manifestou sobre o assunto. Como é que se resolve isso? Da forma mais inteligente e barata. Não precisa tirar o blindex. Você pode colocar adesivos, fazer pinturas, instalar uma película. O que importa é tirar o efeito da transparência para reduzir mortandade de passarinho. Então, a partir de Araruama, a gente levantou uma questão que é pertinente em vários prédios públicos, vários condomínios, bancos. Qual de nós já não meteu o focinho numa porta de vidro de um banco, de um condomínio, de um clube? Quem já não, inadvertidamente, deu uma cabeçada numa porta dessa? Agora, você imagina um passarinho em alta velocidade, como é que ele vai ter o discernimento para evitar o choque? Então, é o bom senso. Atenção, arquitetos e engenheiros. Agora eu falo com arquitetos, engenheiros, professores de engenharia ou arquitetura ou alunos. Por favor, é um pedido desse amigo. Não enveredem nessa direção de projetos que usem material transparente, principalmente vidro. É encrenca. Vocês não sabem o que é ter ambientalista na cola de vocês. As pessoas aqui do estúdio já aconteceu isso aí, a gente já teve esse problema, né, de não ver o que era, e aí você acha que então colocando grades, tipo adesivo, pode ajudar então neste caso, né, só para deixar bem claro, né, André? Sim, a pesquisa que eu fiz, eu fiquei muito impressionado com a fartura de informações na internet, sites especializados, estudos técnicos, mostrando que se houve, e aí nesse caso é uso de dinheiro público, né, para erguer equivocadamente um muro de vidro numa área aberta, você consegue dirimir esse erro fazendo a instalação de adesivos ou pintura ou película. Você nem precisa zerar a transparência. Os passarinhos conseguem, se você coloca uma película que reduz 15%, 20% a transparência, de alguma forma, a percepção instintiva do passarinho é de que aquilo não é para seguir em frente e vai evitar o choque. Muito bom. E sobre a decisão da China aí, né, de suspender desde o primeiro dia de 2018 a importação de resíduos recicláveis, que está causando aí um saudável rebuliço, né, na comunidade internacional. Quais são as opções para os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, entre outros países a partir de agora? Olha, em primeira mão eu vou passar para vocês aqui a informação de que esse é o assunto de um artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo e será publicado no próximo domingo. Ótimo. Em resumo, o que a gente pode dizer é o seguinte: esses países citados por você, entre outros, se acostumaram a varrer seu próprio lixo para debaixo do tapete da China. A China, desde a década de 1980, aceitava esse comércio cobrava para esses países depositarem 24 gêneros diferentes de resíduos em seu território, com o objetivo de transformar esse lixo reciclável em matéria-prima. Era um bom negócio, segundo os chineses. Só que a China, de 1980 para cá, deixou de ser país periférico e passou a ser um país com economia pujante, classe média consumindo com voracidade, e o resultado disso é lixo que o próprio chinês começou a gerar. Então, em julho do ano passado, o governo disse: pessoal, na virada do ano, a partir do primeiro dia de 2018, não aceitarei mais o lixo de vocês.
Resultado, e na minha perspectiva, excelente. Você tem a chance, a partir de agora, de, em vez de buscar outro tapete para colocar esse lixo embaixo, por exemplo, de países pobres da África ou da Ásia, que se faça o dever de casa e se aprimore os sistemas de reciclagem de resíduo nesses próprios países, que se faça a promoção do ecodesign, ou seja, você lança um produto e já se antecipa ao encerramento do ciclo de vida útil dele. Quando ele alcançar a obsolescência programada, vai virar lixo. Não! Já na mesa de projeto, eu vou conceber um produto que não será facilmente transformado em lixo. A gente faz, por exemplo, um celular, um smartphone. Pifou, não tem mais utilidade serventia, vou ter que comprar outro. Bom, se você tivesse aparelhos de celular facilmente desmontáveis, em que você segregasse plástico, metais, vidro, e isso pudesse ser destinado com inteligência a uma central de triagem de recicláveis, não teríamos o problema hoje crônico do lixo eletrônico. Sim. Então, eu estou dando um exemplo. Entre outros, consumo solidário, economia colaborativa, essa história que a gente vê em outros países do mundo. Por que todo mundo precisa ter sua máquina de lavar em casa e o condomínio não tem 3, 4 equipamentos desse num lugar do prédio onde as pessoas possam lavar roupa? É verdade. Quer dizer, são questões... Agora a gente está vendo no mundo, ninguém mais, em boa parte dos países do hemisfério norte, se entusiasma em possuir um automóvel. Você aluga por um dia, como bicicleta pública. Você passa a ter serviço de carros públicos. Em Paris, os carros são até elétricos. Então, isso vai na direção da redução da produção de resíduo. A China age certo e dá uma lição para o mundo se tocar que quem pariu Mateus que embale. Se você gerou lixo, se vira. E há saídas tecnológicas relativamente simples que inspiram novos modelos de negócio lucrativos e sustentáveis a partir dessas soluções. E já que nós estamos falando, então, de resíduos recicláveis e a coluna tem o nome de Ecologia e Espiritismo, qual que é a ligação entre espiritualidade e meio ambiente, André? Bom, esse é um assunto de um livro, né? É verdade. A gente Resumido. lançou em 2009, ele foi relançado pela FEB ano passado na Bienal do Rio. Vamos lá, o livro chama-se Espiritismo e Ecologia, mas eu vou tentar responder espiritualidade e ecologia. Todas as religiões ou filosofias espiritualistas defendem a vida por princípio. E a defesa da vida é um tema caro aos ecologistas. E nós somos seres, isso na Gênese, que está completando o livro, Gênese, né? Que está completando 150 anos Isso. E está na base do Pentateuco kardeciano, é base da doutrina espírita. Por sinal, ontem eu estava relendo esse trecho muito bonito, em que há 150 anos atrás, Kardec insere ideias e publica mensagens da espiritualidade maior, lembrando que a vida é um conjunto de fenômenos interligados. A vida é sistêmica, ela é complexa. Então nós não podemos ser felizes, saudáveis, num meio ambiente destroçado, devastado e destruído, porque o meio ambiente começa no meio da gente. E isso nos dois planos da vida, viu? Não é só no planeta Terra material. A gente vai ter substância ambiental no plano espiritual também. No universo, tudo, de alguma forma, se interliga e se encadeia. Aquela bonita frase do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, meio ambiente é isso. Meio ambiente é o estudo, a ecologia, é o estudo da casa. A casa aí expressa, simbolicamente, um imóvel com um conjunto de cômodos interligados. A sala, o corredor, o quarto, o banheiro, nenhum desses ambientes está estanque, isolado dos demais. Existe uma intercomunicação. A natureza é o palco da vida onde todos os fenômenos microscópicos e macroscópicos se interligam. Não é possível falar em vida sem falar da dimensão espiritual. E a espiritualidade precisa
até do ponto de vista da autoestima, nós, que somos espíritos imortais agora encarnados, precisamos respeitar o palco da vida, onde estamos, porque somos inquilinos, não somos proprietários. Tem um contrato do aluguel. Nós estamos aqui de passagem. É bom a gente cuidar bem da parte que nos cabe. Com certeza. E pelo Facebook, a ouvinte Celina Mas Rosa diz assim, ó, bom dia, estou assistindo aqui de Marília, São Paulo, aprendendo com o André Trigueiro. Muito obrigada pelas informações, ela está te agradecendo aí. Obrigado, querida. Outro assunto também atual é a Esquadrilha da Fumaça Tóxica, que foi flagrada na maior fiscalização conjunta da pulverização aérea de agrotóxicos, né? Já realizada nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. André, todas as aeronaves, né, elas são fiscalizadas? Não são fiscalizadas devidamente, daí a importância dessa operação. E o grande problema da pulverização de veneno por avião é que você tem uma perda, uma margem de erro enorme, porque existem circunstâncias climáticas, vento, a decantação do veneno, rapidamente aquelas gotículas, aquele vapor de veneno, ele se dispersa com muita facilidade e parte do agrotóxico, que não é pouca, vai para o lugar errado. Então, não raro, nessas regiões citadas por você, no Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, existem casos relatados por pesquisadores em trabalhos científicos, mostrando, por exemplo, a contaminação de feto ou do leite materno de mães que moram nas proximidades de áreas agricultáveis onde houve a pulverização de veneno por avião. É muito sério isso. Daí a relevância dessa operação, que de fato resultou na apreensão, no flagrante, no indiciamento de vários proprietários rurais e empresas que prestam serviço a esses proprietários por imperícia, leniência, omissão. É crime ambiental e é crime contra a saúde. Então a gente tem que ficar de olho, porque o Brasil é uma potência agrícola, é o campeão mundial de uso de agrotóxico, e parte desse veneno é pulverizada por aviões. E não há fiscalização da forma devida. E esse veneno se dispersa e vai para outros lugares, eventualmente gerando contaminações que ficam, por vezes, fora do radar da saúde pública. A situação merece atenção. E você sabe o número de aeronaves que fazem esse serviço no país? Eu não sei nem se o governo sabe. Porque o Brasil é muito grande, existem esses grotões do Brasil. Evidentemente, você tem que registrar os aviões. Ou se você não é proprietário do avião, você vai ter que contratar o serviço de quem faz a pulverização e isso entra em alguma estatística. Mas o Brasil é um país muito curioso, né? Porque até a circulação de agrotóxicos a gente não tem certeza, porque há muito contrabando. Circulam pelo Brasil venenos proibidos em outros países e também proibidos aqui, que agricultores ouvem dizer que mas esse é efetivo e vai acabar com essa lagarta, vai acabar com essa praga. Eu vou comprar porque eu tenho um contrabandista aqui que está me oferecendo por um preço bom. E isso também está fora do radar do governo. Então, não duvidaria que alguns aviões estejam fazendo esse serviço sem que o próprio governo saiba. E nós já falamos aqui também esse assunto no Manhã Boa Nova, mas vale a pena ressaltar, né? Os macacos não transmitem febre amarela, pessoal. E aí, André, você acha que os legisladores deveriam elevar a pena para quem mata macaco? Eu já estou em defesa dessa tese, porque a lei hoje estabelece para quem seja flagrado matando animais silvestres, inclusive macacos, pena de 6 meses a 1 ano de detenção com multa. Eu não sou especialista em direito, mas meus amigos que são dizem que essa pena é leve e é facilmente convertida em cesta básica, em serviços prestados para a comunidade. Então ninguém se assusta com essa pena. Ela não intimida. E o que está acontecendo no Brasil é um desastre, porque os macacos, já falamos, são sentinelas, são bioindicadores da presença do vírus da febre amarela. Eles nos ajudam a determinar protocolos de resposta para isolar áreas e determinar vacinação, onde foi detectada a presença do vírus.
E uma coisa que eu não falei ainda aqui com vocês, os macacos, eles são exímios reflorestadores. Eles são importantes polinizadores, porque eles gostam, várias espécies, de ficar comendo essas frutinhas. Engole a semente e descome a semente. A semente vai aparecer com matéria orgânica em algum lugar, vai germinar com facilidade. E os primatas, aliás, nós somos primatas, viu, gente? A gente se julga topo da cadeia evolutiva, ser superior, feito à imagem e semelhança de Deus. Aí você conversa com um geneticista para ver a diferença do DNA de nós, primatas, para outros primatas menos evoluídos, é constrangedor para quem está se achando. Então, nossos irmãos em evolução, os primatas, eles ajudam a reflorestar. E esse déficit da população de macacos no Brasil, alguns primatólogos já estão estimando eventuais perdas na capacidade de polinizar, de gerar novas mudas de árvore a partir da circulação de macacos nessas áreas verdes. Perfeito. Estamos com pouco tempo, mas dá tempo de você falar aí que nós estamos no ano de eleições, né? Como é que você vê os candidatos para esse ano e também a agenda ambiental deles? Olha, eu preciso ser franco com vocês, eu acho que está muito cedo. Primeiro, para a gente entender como é que vai estar o jogo sucessório, porque, por enquanto, apenas há pré-candidaturas. O prazo da legislação eleitoral determina que, nesse momento, não tenhamos candidaturas ainda efetivadas. Os partidos vão fazer suas convenções, vão escolher seus candidatos à presidência. E também aos governos dos estados. Nesse sentido, não é possível a gente fazer qualquer análise sobre os projetos de governos deles, muito menos na área ambiental. Evidentemente, alguns candidatos já trazem um perfil muito fortemente identificado com esse tema, outros nem tanto. Eu confesso a você a minha apreensão de que essa polarização radicalizada que a gente vê no Brasil, esse clima de intolerância e essa, eu diria, forma muito agressiva com que as pessoas têm defendido suas ideias e suas teses, contamine o debate eleitoral. Sim. Dias atrás a gente teve essa semana a entrega do Grammy, um dos mais importantes, se não o mais importante prêmio da música no mundo. Não sei se vocês viram a brincadeira que foi feita lá, colocando o livro que retrata um ano de governo Trump nos bastidores, lido por alguns artistas e também pela candidata derrotada nas eleições, Hillary Clinton, lendo trechos do livro que esmiuça e detalha situações constrangedoras para Donald Trump. Eles fizeram isso com uma elegância. Assim, eles não perderam o respeito pela figura do presidente dos Estados Unidos. Foi uma brincadeira que ficou engraçado mesmo, assim, no ar, e que funcionou sem que o Trump tenha perdido uma linha do Twitter para dizer: não se faz isso com o presidente da República. Você pode divergir sem agredir. Você pode discordar sem atacar o fígado daquele que pensa diferente. Então, a tua pergunta suscita uma reflexão que nós espíritas precisamos fazer. Nós precisamos sim ser politizados. Essa coisa de ser espírita e não dar bola para a eleição não combina com a doutrina. A doutrina defende as instituições políticas, portanto, a gente tem que se posicionar. 2, o debate político, o debate eleitoral não deve, eu diria, precipitar o clima de beligerância ou intolerância. Isso não é cristão, não é inteligente, não combina com o mundo de regeneração. Aqui entre nós, meus amigos, eu me despeço com uma pergunta para vocês. Vocês acham que o mundo de regeneração não vai ter política? Vai ter política, vai ter eleição. Então a gente tem que se tocar que temos a oportunidade nessa encarnação de construir a boa política. É verdade. De estimular os bons candidatos, de
fazer da democracia um exercício constante, não apenas no dia de ir na urna eletrônica e cravar o númerozinho do seu candidato. Eu faço política todo dia, não é política partidária, é a política cidadã. Eu cobro o resultado, eu sugiro projetos e eu me submeto àquilo que eventualmente algum político venha dizer para mim: olha, André, o que você falou, eu queria te mostrar aqui que não é bem assim. Isso é um jogo democrático, ele é vivo, ele é pujante e a gente precisa participar. Quem não gosta de política abre espaço para os maus políticos, que se locupletam do nosso desinteresse e da nossa omissão. Votar é preciso, participar é necessário, e quem é espírita precisa se informar, porque a doutrina é clara. Não há solução para a civilização sem as instituições fortes, inclusive as instituições políticas. Muito bom, responsabilidade é nossa, né? Obrigada, André, mais uma vez pela sua participação. Boa semana. Tudo de bom, fica com Deus. Até a próxima. E você fica acompanhando aí o nosso programa, que vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Até breve. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem.
bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Manhã Boa Nova de volta, trazendo os nossos convidados que estão aqui nos nossos estúdios. Ele que é pesquisador espírita, Norberto Gavioli, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar novamente com vocês. Tudo bom? Foi boa semana? Boa semana. Já nos preparando para o carnaval, né? Arrumando a fantasia. Verdade. Bem-vindo novamente. E hoje, ela que é comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, apresenta o programa Nossos Irmãos Animais. Ivani Lima, bom dia. Bom dia, Vanessa. É uma honra. Bom dia, Norberto. Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada, viu, Vanessa, pela oportunidade. Mais uma vez. Obrigada, imagina. Nosso programa. E a Prefeitura de Guarulhos informou que até o dia 23 de fevereiro recebe inscrições de meninos e meninas que queiram concorrer a vagas nas equipes de ginástica artística. Podem participar nascidos entre os anos de 2010 e 2013. Os interessados em participar das seletivas devem comparecer pessoalmente, acompanhados por responsável e munidos de documento de identidade original, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, no ginásio Bonifácio Cardoso. Ele fica na Rua Arujá 372, Vila Tijuco. Ao final do prazo, a comissão técnica irá anunciar os dias dos testes. Em 2017, Guarulhos foi campeã da ginástica artística por equipe e conquistou diversas medalhas individuais nos Jogos Regionais em Caraguatatuba. Na categoria pré-infantil, a cidade foi bronze no Paulista. Qual que é a importância de cuidar aí do corpo e do espírito, Norberto? Uma coisa não vive sem a outra aqui na Terra, né? Enquanto nós estamos aqui, o nosso corpício, ele é a ferramenta para que o espírito possa se manifestar. Porque se ele só tiver atividade espiritual, ele vai emitir suas ondas, pensamentos, e quem não tiver o sintonizador apurado não vai pegar, né? Equivaleria a isso aqui, ó. Nada. Eu estou pensando, mas poucos estão entrando em sintonia comigo. Então eu preciso converter a minha ideia em som para que vocês consigam me ouvir. Então é importante que nós tenhamos um corpo perfeito para que essa relação seja perfeita também. E a ginástica é uma ferramenta para que a gente consiga fazer isso. Nós temos aí uma responsabilidade, né, com o nosso corpo. Se não cuidarmos, vamos responder por isso, né, Norberto? Sem dúvida, né? A gente é responsável pelos nossos atos. E todo e qualquer movimento que nós façamos, nós estamos arejando e realimentando cada uma das nossas células, que são serizinhos vivos, né, que estão lá dentro de nós, que compõem todo o nosso todo. Compõem o nosso todo, né, como um ser vivo. Então, cada uma dessas pequeninas partes tem uma vida, tem uma atividade fisiológica, né? Então, a importância do oxigênio, a importância da boa respiração, para que os filhinhos das nossas células sejam filhinhos sadios. E a somatória dessas células vai manter o nosso corpo rígido, nosso corpo perfeito para as nossas realizações. Importante cuidar do nosso corpo, né, Ivani? Nossa, nem fale, é um instrumento, né, Vanessa, de evolução do espírito, então não tem como. Isso está no Evangelho, acho que não dá. Eu acredito muito, a gente tem que aprender a ser espírita dentro e fora da casa espírita, né? Porque, e se cuidar, porque no benefício a gente pensa, não, é para a gente mesmo, né? É um instrumento de evolução, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que, concordo com o Norberto, a gente tem que cuidar das nossas célulazinhas aí, né? Com certeza. E as casas espíritas, elas podem incentivar os jovens ao esporte, Norberto? Não só podem, como deveriam, né? Todo incentivo a qualquer atividade, ela é bem aceita. E com relação ao movimento espírita, o movimento espírita é uma coisa muito acanhada.
né? É uma coisa muito restrita, é uma coisa muito fechada, né? Imagine que nós façamos competições entre as casas espíritas, né? Nós temos a competição intelectual, que é a difusão do conhecimento, a difusão dos aspectos morais, e podemos também fazer uma competição física, uma competição sadia, em que as crianças, desde a infância, da evangelização, vão aprendendo as relações, as adversidades, os ganhos e as perdas, sem a geração do ódio. Aí imagine o dia em que nós tenhamos uma nova geração de corintianos e palmeirenses que vão ao estádio e deixem de brigar. Porque um vai aceitar a perda e o outro vai se beneficiar com o ganho. Mas isso tudo é uma questão de treino. E o treino se dá desde a tenra idade. Então, a educação, ela vem do berço. Se você vai orientando desde a base, lá na frente nós colheremos os frutos dessa semeadura, né? Dessa orientação espiritual e de relação, né? Que nós, como espíritos, somos seres eminentemente sociais. Então, imagine os jovens numa disputa, jogando um vôlei, um futebol, um truco, né? Um jogo de velho, mas os jovens também gostam. Então, essas disputas fazem muito bem. E, evidentemente, para a parte física, né? Porque aí nós teremos um corpo são, evidentemente, uma mente sã. O que você acha dessas competições, Vani? Adorei a ideia. Amei a ideia. Legal, né? Não, porque hoje em dia você vê, assim, eu não sou tão nova assim, mas já tenho 50 aí, a gente vê o pessoal muito preocupado com celular, eles não conversam mais, não tem aquela... E eu acho que essa maratona, essas competições entre casas espíritas, aí iria causar uma união, né, e as pessoas voltariam a conversar novamente, mas não pelo celular, por mensagem, mas tete a tete, que é o melhor, né? Eu acho, porque hoje em dia eu fico muito assustada, porque ninguém conversa mais. Outro dia eu fui jantar com uma amiga que estudou comigo, mas ela só faltou conversar comigo na minha frente pelo celular, porque ela não saía do celular. Poxa. Falei, você prefere que eu vá embora? Então, assim, eu fiquei muito assustada. Eu acho que a evangelização infantil é ótimo, mas se juntar, eu acho que iria causar novamente uma união já desde criança. Eu queria ajudar a convivência com outras pessoas e ajudar principalmente a respeitar ideias, né? E você é trabalhadora lá do Alta de Souza, né? Também. E lá eu estive fazendo palestra recentemente. Gente, ressaltando, a Vanessa deu uma palestra maravilhosa que ela conseguiu, que a gente não conseguiu há 8 anos. Poxa, que é fazer o povo fazer o evangelho no lar. Parabéns, Vanessa. Foi maravilhoso estar com você. Bom, né? Missão cumprida, então, né? E eu vi que tem jovens lá, né? Quais são os desafios hoje dos jovens, da mocidade, principalmente lá e outros centros que você também consegue ver, né? Perceber isso? É engraçado, porque esses dias eu estava conversando com a Heloísa. O problema todo é eles serem ouvidos. Porque eles têm ideias fantásticas, né? O pessoal tem o grupo da mocidade, que é o Alexandre Chazan, que coordena, e eles são meninos fantásticos, Vanessa. Mas eles precisam ser ouvidos, ou seja, às vezes eles têm alguma ideia, só precisam, às vezes, de um direcionamento. Só que não querem nem ouvir, a maioria dos dirigentes de casas espíritas que são mais velhos, não querem ouvir. E eles têm ideias maravilhosas. E conversando até com a Heloísa Pires, a gente chegou a uma conclusão. O que vai ser da doutrina se você não der uma chance para eles? Aonde vai acabar a doutrina? Sim. Né? Então, assim, eles estão... Inclusive, a gente está com um projeto agora em fevereiro, já depois do Carnaval, de estudo da doutrina. E quem veio com a ideia foram eles. De estudar de cabo a rabo todos os livros das obras básicas. Sabe? Coisa que você não vê nos mais velhos. Eles estudam uma vez e nunca mais pegam no livro. Né? A maioria, não estou generalizando. Mas, infelizmente, é isso que a gente está vendo por aí. Então, os jovens, eles estão dando uma verdadeira lição. Né? Você é um exemplo disso, Vanessa, que deu uma palestra maravilhosa lá falando do Evangelho no Lar. O Cláudio Palermo. Assim. É muito jovem. O Cláudio Palermo também, né? Aqueles meninos de lá com 18, 20 anos. Esses dias eu fiquei muito feliz que eu soube que um menino de 20 anos fez um mestrado baseado no livro O Ser e a Serenidade, do Herculano Pires. Que legal. Ele foi reconhecido internacionalmente. 18 anos. Um menino desses não merece uma chance? Com certeza.
O André Trigueiro falou da garotada lá da Colômbia, que está fazendo a diferença aí para o meio ambiente. Então, é dar ouvidos mesmo. Você acha que as casas estão ou não ouvindo o pessoal aí, Norberto? Algumas já estão começando. Nós estivemos numa reunião com o pessoal aqui de Guarulhos. Joana de Ângeles. E nós vamos montar um projeto lá com os jovens aqui da região de Guarulhos para nós formarmos jovens palestrantes. Então, já fica aqui o convite aos dirigentes das casas. Aqui em Guarulhos, nós vamos treinar jovens para fazer palestras, em que eles vão falar sobre os assuntos da atualidade, vão ter as técnicas de oratória, como fazer a elaboração de uma boa palestra, para que as pessoas não durmam durante aquelas palestras que você tem que coisa para ir para o céu, né? Isso. Então, sair da mesmice e trazer essa ideia renovadora, essa nova visão do espiritismo dentro de um contexto universal e não daquela ideia de que você tem que sofrer agora para ser feliz na próxima geração. Com certeza. Maravilhoso. Muito bom. Uhum. E agora aqui no Manhã Boa Nova nós temos a participação lá do Centro de Apoio e Empreendedorismo. É o Boletim do Trabalho toda sexta-feira aqui no nosso programa. Confira. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova e espectadores da TV Mundo Maior. Microempreendedor, fique ligado. Você sabia que agora é possível abrir e encerrar contas bancárias por meios eletrônicos, como aplicativos de tablets e celulares? Antes, o serviço era reservado somente para pessoas físicas. A nova resolução foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e tem como objetivo facilitar ainda mais a vida dos microempreendedores individuais. A medida está em vigor, mas ainda depende de cada banco a disponibilizar a abertura por este canal. Saiba mais no nosso site, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Você sabia? Agora, a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo divulga diariamente as principais vagas do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT. A lista é atualizada de segunda a sexta e conta com vagas convencionais e oportunidades direcionadas a pessoas com deficiência. Confira a lista no nosso portal, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Aqui é Miguel Guedes, da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, para a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Linda a palestra dele, né? Eu falei, isso aí, o que você agradecendo entendeu? A participação no Boletim do Trabalho. Mas que ele falou aqui bonito, ele falou. Aqui no nosso programa é bacana, porque enquanto tem as participações das colunas, a gente fala muita coisa, né, Norberto? Sem dúvida, né? Os bastidores aqui tem muita informação que a gente vai passando gradativamente a vocês. Tem uma aula aqui no off, né? Qualquer dia a gente passa aí para você. E você que está participando pelo nosso Facebook, continue enviando seus comentários para o programa, facebook.com/TV Mundo Maior. A Terry Leite, sou de Suzano, bom dia para todo mundo, mandando bom dia para nós. Fábio da Silva, também participando do programa. Zélia Feitosa, bom dia, linda amiga, beijo, beijo. Fábio Oliveira também. A Júlio Martins de Melo diz que os raios vindos da casa do nosso Jesus ilumine a todos. Com certeza, ilumine todos vocês, né? Todos nós. E pelo WhatsApp, bom dia, Vanessinha e convidados, trabalhadores de um pedacinho do céu, que é a FEAL. Com essa nova geração, iremos mais longe ainda. Um excelente final de semana a todos nós, com luz, paz, beijos no coração. Ângela, beijo, Ângela. Iremos mais longe, né, Norberto? Sem dúvida, né? Caminhos a passos largos. Com certeza, é a juventude aí, a força da juventude. E vamos falar agora do nosso encontro. É o 16º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril, no Internacional Eventos em Guarulhos. O tema central será a reconexão com Cristo através da doutrina espírita. Este dia de grande festa, aprendizado, espiritualidade, já entrou aí no calendário de quem acompanha a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior e contará com os palestrantes Alberto Almeida, Manolo Quezada, nosso amigão, todos os nossos amigos, né? Aldenis Leite, e também tem um debate com os comunicadores André Marosso, Hildo Rosa, Deusa Samu, Delmar Franco também falando sobre traumas e crenças limitantes. Além das apresentações musicais do Ricardo e Eduardo, essa dupla tão bonita e jovem também, né? E a cantora Paula Zampi, que é uma apresentação, e também tem uma apresentação teatral, viu, gente? Vai ser muito legal. Vai ter 3 atos durante o evento.
evento e essa peça vai ser criada exclusivamente para o encontro. Então, tá imperdível o nosso encontro este ano. Fica na Avenida João Cavalari, 133, o Internacional Eventos, na Ponte Grande, em Guarulhos, pertinho do Internacional Shopping. Convites, é só ligar a 0 operadora 11 2458 3214, 2458 3214 ou acesse o site mundomaior.com.br. Esse tema, Reconexão com Cristo, 16º Encontro, o que é aí para você, Norberto? Como nós podemos nos reconectar com Cristo por meio da doutrina espírita? A doutrina espírita, ela é uma ferramenta para que nós possamos melhor entender o Evangelho. Se nós pegarmos o Novo Testamento e lermos ele nua e cruamente, é de difícil entendimento. As passagens, através das parábolas, fazem citações que, se analisarmos só a letra, nós vamos ver que é uma confusão. Inclusive, há citações em que a gente até desacredita que foram ditas por Jesus, vivenciadas por Jesus. Mas quando a gente analisa o contexto geral, a gente vê a veracidade dessa informação. Porque ele próprio, Jesus, disse que ele não veio derrogar a lei, ele veio fazer cumprir a lei. Então, se nós pegarmos os livros da codificação, o Livro dos Espíritos mostra a relação espírito-matéria, ele mostra a caridade material e a caridade moral, a evolução contínua do espírito. E aí a gente vai entender por que Jesus falou que na casa do Pai há muitas moradas, né? A evolução planetária. E se nós olharmos a Terra dentro do contexto universal, nós somos a poeira da poeira da poeira de uma estrela, né? Então nós, como espíritos, nós não somos cidadãos terráqueos, nós somos cidadãos universais. Então essa visão nós temos através da evolução dos espíritos, da relação com os diversos mundos. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica as passagens evangélicas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo comentário dos espíritos, é a interpretação dos espíritos, né? Porque é tudo ponto de vista, né? Verdade absoluta é só Deus, abaixo de Deus é tudo achômetro. Então, dentro dos achômetros, os achômetros dos espíritos que compuseram as respostas, que elaboraram as respostas a Kardec, eles deram o seu ponto de vista extremamente lógico, né, com uma profundidade incrível. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que, em sumo, trata das bem-aventuranças, nos dá a receita para nós nos tornarmos seres bem-aventurados. O Livro dos Médiuns, que mostra a relação e a comunicabilidade entre os espíritos, a desmistificação do Satanás e do demônio, através do quê? Do processo de comunicação entre os espíritos. São todos espíritos, espíritos com mais conhecimento, menos conhecimento. Sim. Então, aquele que é mais egoísta é o capeta. Aquele que é mais evoluído é o amoroso, então é o anjo, né? O céu e o inferno mostra que tudo o que acontece conosco é fruto das nossas ações. E cada um de acordo com suas obras. E Jesus falou isso, né? Cada um de acordo com suas obras. Mas como que eu vou obrar, né? Então a gente vê os relatos dos espíritos através das comunicações entre o céu e o inferno. E a Gênese, né, que trata da evolução do mundo, a evolução das espécies, os milagres, as predições. E aí vem e fecha, né, que Jesus falou que eu não vim derrogar a lei. Que lei? A lei de Deus. As leis naturais que estão aí, isso está muito bem explicado na Gênese, complementada pelas respostas de outros espíritos na codificação como um todo. Você concorda, Ivani? Claro, com certeza. É o religare, né? É o religare com Deus que a gente precisa tanto dessa... A gente não percebe, mas a gente só vai conseguir ser feliz um dia se a gente realmente manter essa ligação com Deus e um dia conseguir cumprir as suas leis, né, Vanicinha? Porque senão a gente não vai conseguir encontrar nem a felicidade. A gente vai muito na tentativa de encontrar a felicidade fora da gente mesmo, né? E está dentro, nas boas ações, no cumprimento do dever no sentido moral. Então, assim, concordo plenamente. E nós aprendemos que se reconhece o verdadeiro espírita pelas suas obras, né? Exatamente. E quais são essas obras, Norberto? É o dia a dia. É a sua relação com o seu próximo, né? Na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, com o seu vizinho.
é a sua vida social, é entender o próximo como ele é, que ele é restrito, ele é limitado tanto quanto nós, né? Nós nos achamos os donos da verdade, mas os outros também têm suas verdades, os outros também têm as suas opiniões, e à medida em que nós vamos respeitando as opiniões dos outros, a gente vai treinando isso, a gente vai aprendendo a ser caridoso, a ser benevolente, a ter compaixão com a ignorância alheia. Que é isso que nós não temos. Nós não temos a paciência suficiente para conversar com uma pessoa mais ignorante do que nós. Porque nós também somos ignorantes, né? Tem um livrinho, né, que ele cita, né, que todos nós somos incompetentes, inclusive você. E ele demonstra que as grandes instituições são dirigidas por pessoas incompetentes. Que você vai evoluindo, você chega num ponto que você não sabe mais. E aí você não evolui. Então você estabilizou. Quando você estabilizou, você chegou no seu grau de incompetência. Se você se autoanalisar, que era o que Santo Agostinho tanto recomendou, né? Faça a sua autoanálise diariamente, você vai vendo o seu potencial, do que você é capaz. Você sabendo do que você é capaz, você aceita a limitação do teu próximo. E aí você está praticando o que? A verdadeira caridade, a verdadeira benevolência. O ser caridoso não é ficar alisando a cabeça, não, né? É mostrar o seu ponto de vista e passar uma nova ideia. Quem quiser pegar, pegue. Sinto muito. Essa caridade inclui aí não maltratar os animais também, né, Ivani? Não, sem dúvida. Uma das máximas mais importantes da doutrina é fazer aos outros o que a gente gostaria que nos fosse feito, né? Só que os outros não é só o ser humano. São todas. A gente precisa aprender a ver a verdade de Deus no seu sentido total. Todas as criaturas de Deus merecem, têm direito à vida, têm direito ao respeito, têm direito ao amor, assim como nós. Todos estão sujeitos às mesmas leis, né? E a nossa maior dificuldade é que a gente vê a verdade de acordo com o nosso entendimento. E a gente é incapaz de ver a verdade do outro. E às vezes a gente pode estar errado, né? É verdade. Em muitos casos, né? Quando a gente paga para pensar na maioria, né? Sem dúvida. Vamos agora para um breve intervalo, a gente volta já já, fique por aí. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus.
não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Eu passei os momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. De volta com o programa Manhã Boa Nova, trazendo as notícias do dia. O presidente Michel Temer anuncia que o governo federal deverá contratar este ano mais 600 ou 700 mil novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. E o INSS vai conceder aposentadoria por tempo de contribuição sem atendimento presencial. A partir da segunda quinzena de fevereiro, a Previdência ampliará benefícios que poderão ser concedidos sem necessidade de ida a uma agência. Pedido precisa ser feito por telefone ou internet.
E a BR Pharma, que aguarda resposta judicial sobre seu pedido de recuperação judicial feito em janeiro, informou ontem a suspensão de lojas referentes às redes Santana e Big Ben em 3 estados, nas regiões Norte e Nordeste. Ao todo, 53 unidades na Bahia, 100 no Pará e outras 64 em Pernambuco terão as atividades interrompidas. A rede de farmácias afirma em fato relevante que a suspensão ocorre no âmbito da reestruturação societária e econômica. E mais uma pessoa morreu de febre amarela no município de Rio das Flores, elevando para 13 o número de óbitos causados pela doença, este ano no estado do Rio de Janeiro. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira pela Secretaria do Estado de Saúde. Agora os agradecimentos a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribui aí conosco para levar a mensagem do Cristo para o planeta inteiro através da Fundação Espírita André Luiz, as ondas aí da internet, Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Nosso carinho especial hoje é para Maria Elisa Rivaroli e também para o José Marossi, sócios desde novembro de 2000, no comecinho do Clube Amigos da Boa Nova. Nosso beijo especial para vocês hoje. E também muito especial para Marisa Bombonati Ramos e para o Marcos Roberto Aleixo, sócios desde setembro do ano passado. Sócios recentes, sócios mais antigos, não importa, você é muito especial para nós e continua fazendo parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Se ainda não é sócio, aproveite agora e ligue lá, 0800 12 18 38 para você se associar e mais informações também, associe-se pelo site amigosdaboanova.com.br. Não perca esta oportunidade. Agora aqui no nosso programa temos o quadro Você Sabia, com Celso Santos. Vamos conferir. Olá, bom dia, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Hoje eu continuo falando do tema adoção animal. Você sabia que existem várias ONGs que abrigam, protegem e cuidam com muito carinho desses animais? Para você que não pode adotar, mas mesmo assim quer colaborar de alguma forma, que tal apadrinhar? Com um valor acessível, estará colaborando na aquisição de ração, cobertores, medicamentos, material de limpeza e procedimento, além de artigos especializados. Quer ajudar? Pode ajudar? Então faça uma pesquisa, procure conhecer uma destas ONGs mais próximas de você e faça um companheiro animal mais feliz. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, vou falar sobre os vários tipos de doações. Doação de sangue, de cabelo, de órgãos, enfim. É a partir desta segunda-feira. Um ótimo final de semana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Forte abraço. Até lá. Até lá. E Marcel Benedetti, médico veterinário, escritor e defensor dos animais, retornou à pátria espiritual aos 47 anos de idade no dia 1º de fevereiro de 2010. Marcel dedicou a vida aos animais e a conscientização das pessoas para as necessidades de tratar todas as espécies com respeito e compaixão. Por seu amor aos animais, ele fazia consultas, cirurgias e até dava medicamentos às pessoas carentes que mal tinham que comer em casa para que seus animais não sofressem ainda mais. Ele ganhou o concurso literário João Castardelli em 2003-2004, promovido pela Fundação Espírita André Luiz, com o livro Todos os Animais Merecem o Céu, e apresentou aqui na Rádio Boa Nova o programa Nossos Irmãos Animais. Entre as obras escritas pelo médico veterinário destacam-se Todos os Animais Merecem o Céu, Todos os Animais São Nossos Irmãos, Animais no Mundo Espiritual, A Espiritualidade dos Animais, entre outros. A Ivani está aqui para falar sobre isso hoje. Como foi conviver com o Marcel estes anos? Quantos anos vocês conviveram juntos? Nossa, foi maravilhoso, Vanessa. Eu acho que valeu por uma vida inteira de aprendizado. Porque, na verdade, a espiritualidade dos animais está na doutrina, e não é só no Livro dos Espíritos, no capítulo Os Três Reinos. Está espalhado. E, assim, para que a gente escuta muito hoje em dia, não tem nada na doutrina que fale dos animais. Então, eu indico o livro do Marcel, daqui da Mundo Maior, Os Animais Conforme o Espiritismo, que é Kardec puro. Que está lá, dessa grossura. Muita coisa, e ele não colocou tudo. Então, assim, conviver com o Marcel, eu conheci o Marcel em 2007, porque minha cachorra, eu tinha socorrido uma cachorra, que depois que tomou banho eu descobri que era uma pastora belga, e ela tinha um condrosarcoma, que era um tumor gravíssimo. E um pouco antes de eu conhecer, 3 dias antes de eu conhecer o Marcel, mais ou menos, ela tinha sido desenganada, tinha uma semana de vida.
Aí a gente estava bem desolada, né, com esse diagnóstico, porque fui chamada de egoísta, porque não queria fazer eutanásia. Bom, aí a minha irmã dá um grito, vem ver esse veterinário, quem está falando aqui? Ele estava dando uma entrevista para Delmar, e falando do tratamento espiritual. Bom, imediatamente marquei uma consulta, e na mesma semana começou o tratamento espiritual. Para vocês terem uma ideia, em 2 meses a Natasha ficou curada desse câncer. Assim, o tumor literalmente caiu para fora. Nossa. Tem fotos provando isso. E convivendo com o Marcel, porque eu ia na consulta depois do tratamento espiritual, e então ele pegava carona porque ele estava com o carro no rodízio. Então, uma vez eu disse que Deus dá para a gente grandes oportunidades e a gente tem que agarrar. E conhecer o Marcel foi uma dessas grandes oportunidades. Um espírita convicto de uma bondade extrema, de um altruísmo extremo. Tudo que era de bom com ele era em um extremo. E o Marcel, assim, ele adorava fazer aqui o programa de rádio com a dona Ana Gaspar. Depois, infelizmente, ela faleceu, ele continuou com o programa. E mesmo com câncer, Vanessa, era impressionante, mas ele falava que mesmo com dor, ele chegava na rádio, a dor passava. Olha só. Aí ele falava que era a energia da espiritualidade dentro da FEAL. É impressionante, mas foi assim, um grande aprendizado. E como amigo, eu acho que nunca mais vou ter um igual. Um amigo, assim... Muito especial. Muito especial, porque ele vivenciava a doutrina espírita em pleno sentido. Quando ele conversava, ele citava a fonte, da onde estava na doutrina, que não era achismo, né? E ele vivenciava fora da casa espírita, né? Nunca ouvi do Marcel, não, agora eu estou ocupado, tenho um compromisso, não tenho tempo para você. Ele podia não ir naquele momento. Ele me falou, olha, agora eu não posso, mas daqui a 1 hora, 2 horas, vamos lá. E isso para tudo, com amigos, com pacientes, né, com os clientes dele, com pacientes, com tudo. Eu acho que foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Muito bom. Ele era médium? Muito forte, não sei é que dá para usar esse termo, mas ele tinha uma ligação com a espiritualidade, assim, ele falava, custa os espíritos avisarem que são espíritos, porque às vezes ele ficava conversando horas com alguém e não sabia que era espírito, devido à nitidez com que ele conversava. E isso mesmo antes de se tornar espírita. O Marcel se tornou espírita com 20 anos. Quando ele foi prestar vestibular, ele contou essa história, achei fantástico. Ele trabalhava numa livraria, na Siciliano. Uhum. E nas horas vagas, o Marcel, a família dele não tinha condições financeiras, ele estudou por conta. E ele, na época, não sabia que existia a faculdade de veterinária. Ele tinha optado primeiramente por biologia. Uhum. Aí que meu professor, olha, você sabe que existe? Eu falo, existe, então. Aí depois é que ele foi fazer a opção pela medicina veterinária. E ele estudava por conta. Em uma dessas vezes, ele disse que desceu a escada lá da livraria, um velhinho, e disse que ficou 1 hora com ele. Não se preocupe, filho, você vai passar no vestibular, não se preocupe. Disse que ficou 1 hora com o Marcel conversando. Aí, nesse dado momento, desceu o rapaz, que era o companheiro dele de trabalho, e o velhinho, olha, preciso ir embora, e subiu a escada e cruzou com o rapaz na escada. Marcel, você viu que velhinho simpático? Diz que ele falou, que velhinho. Aí ele se tocou que talvez a mediunidade dele já tivesse despertado nesse momento. E foi assim. Aí, no final, ele falava que quando um estranho ia falar com ele, ele dava um jeito de encostar na pessoa para saber se estava viva ou não. Senão ele ia passar vergonha falando sozinho, né? Você tem um animalzinho de estimação, Norberto? Não. Eu já tive. Nós já tivemos um pastor belga, né? O Furik, em que ele nos ajudou a criar os 3 filhos, né? As crianças aprenderam a andar com o cachorro, iam se agarrando, então a gente não teve andador, teve o Furik que fez a função de andador, ensinando as crianças a andar. Mas foi muito bacana esse período. Depois tivemos uma gata que viveu 17 anos e também já foi para as bandas de lá. Fora os peixinhos, né? Também peixinhos. E agora a gente cria passarinhos através de bebedouros, né? Legal. Coloca o bebedouro, eles vêm lá, comem e continuam a sua Marcel ia adorar isso. Qual que é a importância de nós estudarmos a espiritualidade dos animais? Eu fiquei pensando muito, né, essa semana, quando a gente ia conversar sobre esse assunto, e evidentemente que a codificação trata da relação dos animais, o processo evolutivo dos animais. Não nos esqueçamos que durante um período aqui na Terra,
não existiam os seres humanos, né? Eram só os micro-organismos, esses micro-organismos foram se complexando e resultou em nós, né? Então, nós somos uma somatória de bichinhos, né? Nós somos uma somatória de animaizinhos que estão aqui em perfeito equilíbrio conosco. Mas o que eu reputo de mais importante na nossa relação com os animais é a relação social. Muitos de nós destratamos o ser humano, agredimos o ser humano e em seguida pegamos o nosso cachorrinho, beijamos, abraçamos, lambemos, damos comidinha na boca e não fazemos isso com seres humanos. Então esse afastamento que existe entre os próprios humanos, ele vai de encontro à aproximação com os animais. Então eu entendo que essas pessoas que são tremendamente afetivas com os animais, muitas delas são desafetivas com os seres humanos. Então, eles estão num processo de treinamento. Então, os animais, a meu ver, estão sendo uma ferramenta, o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu peixinho, o seu papagaio, né? Ele serve para quê? Para que você converse, ele não retruca, então a sua opinião continua valendo, mas você vai ver que uma atitude sua, ele vai ficar num aspecto triste. Então você vai falar, puxa vida, eu falei, meu cachorrinho ficou acanhado, ele foi para o cantinho e tal. E quando eu falo com uma pessoa da mesma forma que eu fui agressiva com o cachorro, será que essa pessoa também não vai ficar acanhada? Então essa proximidade com os animais, a meu ver, é um treino para uma melhora da nossa relação social. O que você acha, Ivani? Não, concordo. Assim, eu sou muito contra o radicalismo em todos os sentidos, né? O Kai Bar-Schulte, no livro A Gênese da Alma, ele fala assim no capítulo Apelo em favor dos animais, que os animais eles fazem parte, né, da nossa família. Eles ajudam na criação dos nossos filhos, e você acabou de provar isso, né, Norberto? E ajudou até a andar, né, os seus filhos a andarem. Eles ajudam a gente a melhorar um pouco, porque ao mesmo tempo você fala com o bichinho, mas você tem que respeitar, porque eles têm os limites dele. Você acaba aprendendo. Então, assim, eu acredito, nós evoluímos aqui no planeta, a gente vai indo muito assim, moral e inteligência, a gente vai se equilibrando. E os animais, eles são muito importantes nesse equilíbrio para a gente, né? Então, é perfeito. Muito bom, muito bem colocado, né? Vamos agora com as informações, a coluna Spiritec, as informações do Júlio Sena, toda sexta-feira aqui no Manhã Boa Nova, né? Acompanhe. Spiritec, com Júlio Sena. Olá, eu sou o Júlio Sena para mais um Spiritec, trazendo dicas e reflexões sobre espiritismo e tecnologia. E eu vou começar te fazendo uma pergunta. Como está o site do seu centro espírita? É muito comum atualmente as pessoas procurarem informações na internet, certo? Então me acompanha nessa situação. Uma pessoa acabou de passar por uma situação muito grave, que pode ser a perda de um emprego, a morte de um ente querido ou até o término de um relacionamento. Ela está desesperada, ela precisa muito de ajuda. E eis que ela lembra que tem um centro espírita muito próximo da sua casa, então ela vai pesquisar isso no Google. E adivinha, esse é o seu centro espírita, é lá que ela pode encontrar essa ajuda que ela tanto precisa. Mas, quando ela chega no site, ela encontra uma página um pouco confusa, com informações desatualizadas, com notícias muito antigas. E ali ela não consegue se localizar direito e acaba desistindo de visitar o centro. Essa história podia ter um final diferente se o site tivesse bem organizado e atualizado, você não acha? Então, se você é dirigente, trabalhador ou frequentador de um centro espírita e o site desse centro está desatualizado, está bagunçado ou até mesmo ultrapassado, então está na hora de rever isso. No próprio centro, é muito provável que algum frequentador ou trabalhador tenha certa familiaridade em trabalhar com sites. Você pode encontrar um trabalhador voluntário que te ajude a melhorar o site do centro. Mas mesmo se você não encontrar,
Olha, eu te digo que vale a pena se você puder investir em um profissional que melhore a cara do site do seu centro. Com certeza você vai atingir muito mais pessoas que precisam. Então fica de olho no site do seu centro espírita e deixe ele sempre atualizado, sempre organizado, para que mais pessoas conheçam esse maravilhoso trabalho que você e as pessoas que frequentam o centro realizam. Essa foi mais uma dica do Spiritech, trazendo tecnologia e espiritismo para você. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá! É isso aí, fique ligadinho nas dicas do Júlio, fique de olho no site do seu Centro Espírita, né? Participando pelo nosso WhatsApp 98575-9580 é o nosso número. A Ângela Xavier, bom dia Vanessa e convidados, bom dia. Bom dia. Gratidão a Ivani por nos ajudar tanto com seus ensinamentos sobre nossos irmãos animais. Imagina, a Ângela é uma graça. Na verdade, a gente não passa de divulgador, né? Quem ensina é a doutrina mesmo, que é fantástica, a gente não passa disso. Mas um beijo, Ângela. Muito bom. Também pelo WhatsApp, abraços a Vanessa, Norberto e Ivani, um abraço. Conheci o Dr. Marcel na Rádio Boa Nova, lembro dele com muito carinho, vibrando muita paz a ele. Um beijo para todo mundo. Beijo para participação. Beijo. Não está assinado aqui também. Pelo WhatsApp também, bom dia. Marcel é um anjo enviado por Jesus. Minha filha tem um pastor belga que precisa de tratamento espiritual. Não quer tomar banho e está muito arisco. É a Rita de Cássia. E o que fazer aí, Ivani? Não, lógico, pode mandar um e-mail. Não sei se ela estiver em São Paulo, é lógico que é melhor presencial, né? Então a gente deixa com o endereço em Santana, na Rua Força Pública 268. Agora, se não for possível, é só mandar um e-mail para a gente, que é uma homenagem ao Marcel, que é marcelbenedetti@terra.com.br, né? Falando só o nome do animalzinho, o endereço, e a gente responde, orientando de como fazer o tratamento espiritual. Só explica para nós como que é o trabalho que vocês realizam lá com os animais, né, no centro, para as pessoas entenderem melhor. É igual como funciona para o ser humano. Com a diferença que eles são mais comportados. Você acompanhou, né, Vanessa? Acompanhei, eu pude confirmar isso. E, assim, é muito simples, né, Vanessa? É uma palestra, claro, dentro do Evangelho, na medida do possível, citando os animais juntos. Em seguida, o passe, a gente tem as vibrações. Né? E o passe é uma coisa muito simples, só com a imposição de mãos, que foi o que Jesus nos ensinou. E a água fluidificada. Mais nada. Então, e a gente vê... Você sabe que eu experimentei um dia a água fluidificada dos cachorros. Tem gosto de Novalgina. Olha... Gente, é horrível aquela água, por isso que eles reclamam tanto. Que coisa. Então, assim, você vê que a coisa funciona mesmo, né? A gente tem relatos de tem curas, casos de curas. Assim, mas não é um tratamento, eu sempre gosto de falar, não é um tratamento espiritual para animais, é um tratamento espiritual, ponto. Porque você acompanhou, Vanessa, foram poucos animais. Quem que é a mais? As pessoas. Porque elas vão nas casas espíritas e o que acontece? Não, é só um cachorro. Então, existe o que a gente recebe de muita reclamação, uma falta de respeito com o sentimento delas. Para quê? É só um cachorro. Ou então, em casa espírita, que é um absurdo, eu fico indignada com isso. Animal não tem alma, tem princípio inteligente. Falei, gente, pergunta de Kardec aos espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 23. O que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Não é a mesma coisa? E alma não é espírito encarnado? Então, como não tem alma e tem princípio inteligente? Então, a gente chega à conclusão, né, Vanessa, que falta muito estudo, falta muita compreensão, né? Falta o comprometimento com a doutrina. É isso que a gente sente. E aí a gente vê que as pessoas que frequentam o nosso trabalho, que a maioria não é espírita, são mais abertas ao espiritismo do que o próprio espírita. É impressionante falar isso, né? Você concorda que falta esse entendimento, Norberto? Sem dúvida. Quando nós verificamos na codificação, os seres vivos, eles têm dois componentes. Ele tem um componente que ele é o componente material, que ele funciona através do magnetismo, por aí flui aquilo que nós chamamos a alma vital, né? Que é o que dá a vitalidade à coisa, e a alma intelectual, que pertenceria aos animais, no qual nós nos enquadramos, e mais um pouquinho evoluído, a alma espírita, que é o nosso aqui, né, o nosso processo de comunicação. Então, tudo faz parte do processo evolutivo. E o que nós não podemos nos esquecer é que
O que vocês acham que todos os médicos veterinários que já desencarnaram, eles ficam fazendo na espiritualidade? Eles vão tratar de quê? De foguete na NASA? Vão inspirar o pessoal da NASA para fazer foguete melhor? Ou eles vão orientar? Adoro esses exemplos do Norberto. Então, a gente faz o que sabe, nós não fazemos o que não sabemos. Então, o indivíduo, no caso do Marcel, que desencarnou, o que ele está fazendo na espiritualidade? Com certeza, infernizando os espíritos para estudar, porque ele adorava estudar, então, a esposa dele ainda comentou. Tratando dos animais. Sem dúvida. Então, esse processo é contínuo. Né? Então, só que a gente é muito dogmático, né? A gente não seria dogmático, seria pragmático, tá? Então, se é ser humano, vale. Se não é ser humano, não vale. E as nossas bactérias? Nós não nos esqueçamos de que os vírus, as bactérias, os micro-organismos são animais que nos ajudam a viver e a morrer. Sem célula a gente não vive, né? Exato. Então, já falamos, né? Cada uma das nossas células é um bichinho, é um animalzinho, é um ser vivente que tem um processo de começo, meio e fim. Então, se nós entendermos como é que funciona essa mecânica, um animal que está doente, ao tomar um passe, vai se sentir melhor. Sim. Então, nós podemos dar um passe num animal, sem dúvida, porque nós estaremos transferindo o nosso magnetismo. Então, para você que está nos ouvindo agora e está com o seu cachorrinho doente, faça a imposição de mãos, mentalize uma melhora para ele, porque você será assistida por espíritos que sabem mexer fisiologicamente naquele setor do animal que não está funcionando. Então, ali vai haver uma energização maior que equivale à água fluidificada. A água fluidificada condensa a energia da mesma forma que a Novalgina condensa a energia que vai ser distribuída no nosso corpo e vai tirar a dor. E o outro medicamento são os princípios ativos. Os princípios ativos são elementos químicos que reagem com o nosso corpo. E isso é tudo efeito de ação e reação magnética. Eletricidade e magnetismo, eletricidade e magnetismo. E nós somos portadores dessa energia. Então, pelas nossas mãos, nós irradiamos essa energia para um passe para um ser humano e para um passe para um bichinho. Então, deem passes nos vossos animais. E não precisa fazer curso de passe, não. É só ter a boa vontade, tá bom? Amor. É só ter o amor. Porque não é nosso, é dos espíritos, esses fluidos. E vocês serão assessorados pelos médicos veterinários que estão desencarnados, loucos para trabalharem, só que não tem mão de obra disponível aqui na Terra. Então você será um mensageiro, né, desses espíritos cuidando dos animaizinhos. Com certeza. Vamos para o intervalo agora, voltamos em breve. Fique por aí. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns
4 anos e meio depois minha mãe e uns 5 anos depois meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Nós convidamos você a pensar sobre 2 frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Este é o Manhã Boa Nova de volta, que traz agora o quadro Arte e Espiritualidade. Vamos acompanhar. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, questão 565, encontra-se a seguinte pergunta: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Resposta: atentam no que provê a elevação dos espíritos e seus progressos. O convidado de hoje é Fábio De Luca, integrante da Companhia Amigos da Luz do Rio de Janeiro, que tem levado a mensagem espírita por meio dos seus espetáculos teatrais, como também por intermédio dos vídeos do canal Amigos da Luz. Fábio, seja bem-vindo. Opa, Celso, grande abraço para você, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Boa Nova, um prazer estar mais uma vez bater esse papo contigo aqui. Bacana, vamos começar aqui a nossa pequena entrevista. Todos que eu conheço, Fábio, gostam do trabalho de vocês e fazem sempre a mesma pergunta. Agora eu vou repassar para você a pergunta. Como tiveram a ideia de divulgar e esclarecer a doutrina espírita, claro, falando de espiritismo, mas utilizando um elemento importante, o sorriso? Então, é aquela mesma sensação, sabe quando você vê, Celso, um filme bacana, um filme que você gosta, que você achou um barato e tal, a primeira coisa que a gente faz é querer contar esse filme para as pessoas, né? Querer, cara, você tem que assistir aquele filme, é barato, aí até começa a contar a história, tem gente que até entrega o final da história e tal, o famoso spoiler. Com a gente foi parecido, né? Nós já trabalhávamos com teatro, éramos atores já profissionais, e alguns de nós tiveram contato com a doutrina espírita. E aí aquilo foi tão legal, tão forte, né? Pelo menos eu falo até na minha experiência pessoal, me fez assim, ter um entendimento da vida de uma maneira tão interessante e diferente, que eu fiquei muito a fim de falar
falar sobre isso, por todos os meios que eu pudesse. E como artista, como ator, um dos meios que a gente tinha mais à mão era o teatro, né? E depois os vídeos. Fábio, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao ouvinte da Rádio Boa Nova e também ao telespectador da Mundo Maior. Maravilha. Bom, nossa mensagem é desejar, né, a todos muita paz. A gente está precisando de um ambiente de paz. Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, e a gente tem vivido dias assim, bastante complicados nessa situação com as favelas, as comunidades à volta, em guerra e tal, está complicado mesmo. E parece que o planeta inteiro está em ebulição, né? Bacana, Fábio. Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço. Abração. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar no Espiritismo suas inspirações e ele fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Obras póstumas, Allan Kardec. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, vou trazer mais informações sobre arte e espiritualidade. Um ótimo final de semana e até segunda. Precisa ter moral para falar. É isso aí, Arte e Espiritualidade volta na próxima segunda-feira e dia 31 de janeiro foi o Dia Mundial da Solidariedade. Data esta que tem como objetivo destacar a importância da ação coletiva para superar os problemas globais e alcançar os objetivos mundiais de desenvolvimento de forma a construir um mundo melhor e mais seguro para todos. Ou seja, estimular a criação de práticas em benefício das pessoas menos favorecidas e prontas para ajudar o próximo. Não se ensina a solidariedade com palavras, porque ela nasce no íntimo de cada pessoa. É solidário quem age com o intuito de confortar, consolar, oferecer ajuda. Para que a solidariedade se mostre autêntica, tem que partir da vontade real da pessoa de ser útil ao seu semelhante e à sociedade. No capítulo Lei de Sociedade de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Fica claro que nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Dentro destes conceitos surge a solidariedade, que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si. Ninguém progride a não ser pela vida de relação. Como podemos ser mais solidários, Norberto? Treinando. A gente fala muito nisso, né? A gente só faz o que sabe. Então a gente tem que começar a treinar com as pequenas coisas. Então sempre que houver uma oportunidade de você ser útil, ou seja, ou faça no ônibus, no trânsito, na rua, em qualquer situação, em casa, né? Por favor, muito obrigado. Licença. Né? Com licença. Posso? O que você acha? Né? Então, esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes fazem com que nós vamos nos tornando mais solidários. Né? Se nós verificarmos a origem da palavra solidária, não é solitária, é solidificar. Quando eu construo uma parede, um tijolo é solidário ao outro e ele está interligado pela argamassa, pelo reboque. Então, eu vou colocando. O reboque são as ações. Então, cada um de nós somos um tijolinho isolado que precisa ter um reboque que nos una. Esse reboque é a solidariedade. Muito bom. Existe diferença entre solidariedade e caridade? Um é consequência do outro. Para eu ser caridoso, eu tenho que ser solidário, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar participando. Não adianta eu imaginar e não realizar. Então, a caridade, ela tem dois aspectos. Eu tenho uma caridade física e eu tenho uma caridade moral. A caridade física é eu dar pão a quem tem fome. A caridade moral é eu oferecer o meu ombro, o meu braço forte para quem está necessitando de um apoio. Então, eu posso ser caridoso, caritativo, física e espiritualmente. Espiritualmente sempre no aspecto moral e física no aspecto material.
Não adianta o indivíduo que está com fome eu falar para ele, reze 3 Pai Nosso, 16 Ave Marias e o Credo. Ele vai continuar com fome. Eu tenho que dar pão. Então, em determinadas circunstâncias, a solidariedade tem que ser específica. Precisa de ajuda moral? É a palavra, é o gesto. Precisa de ajuda, solidariedade física? É dar o pão. E o Marcel ensinou bem isso, a solidariedade com os animais, né, Ivaninha? Menina, eu estava pensando exatamente nisso. Solidariedade, mas não era só com os animais, o Marcel era solidário com tudo. Bacana, né? Então, assim, tanto que ele tem os livros, claro, direcionados aos animais, mas também tem livros que não são direcionados aos animais, como de Jesus a Chico Xavier, né? Que é um exemplo. Então, assim, nessa convivência fantástica com ele, que eu tive essa oportunidade, uma das coisas que eu aprendi, o Marcel, e uma coisa que me preocupa hoje, sabe, Vanessa? Eu tenho visto assim, o espírita, por isso que me preocupa, por ser espírita, arruma um monte de 500 mil palestras para fazer, mas não tem 1 minuto para um amigo, para um parente, né? E acha que está fazendo certo. Mas aí ele está sendo caridoso com os de fora e faltando com a caridade dentro de casa, com o próximo mais próximo, e não está percebendo e acha que está certo, que é aquilo que ele tem que fazer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus, quando trouxe ele falou para nós, amai ao próximo amai a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Mas o próximo é tudo que tem vida e o próximo mais próximo. Né? Quantos que a gente, em sessões mediúnicas, que a gente não vê dirigentes de casas espíritas que vão para lugares infelizes porque não soube valorizar o que estava perto dele. Né? Então, isso era uma conversa que eu tinha muito com o Marcel, que era uma preocupação muito grande que ele tinha. Né? E a outra preocupação, evidentemente, era com a falta de caridade justamente com os animais. Eu me lembro muito de uma frase do Herculano, que ele foi perfeito nessa frase que ele diz assim, são duas. Primeiro, ele falava, somos irmãos dos animais no corpo e no espírito. E ele falava, nós somos o resultado dos processos anteriores da criação. Então, se nós somos esse resultado que passamos por essas fases, todas essas fases têm que ser respeitadas. Como André Trigueiro, como ecologista, é muito importante. As pessoas não se tocam que existe o processo da fotossíntese, que a planta absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Se a gente arranca uma árvore, acaba com a natureza, nós vamos ser prejudicados. E eu vi também uma propaganda, a natureza vive sem nós, mas nós não vivemos sem a natureza. Sem dúvida nenhuma. E a mensagem que eu falei agora há pouco, estava sem nome, é do Luiz Carlos Batista de Santo André. Então, veja, Luiz, obrigado pela participação. E outra mensagem, bom dia, Vanessa. Nesse caso que a pessoa é muito afetiva com o cachorro, gato ou papagaio, ela aprende, né? Aprende muito a amar e ela está aprendendo com o animal para poder usar com o ser humano. Seja com pai, irmão, mãe. Minha pergunta, o animal foi colocado na vida dela para aprender a desenvolver mais a evolução? Acontece nisso? Ou ficará apenas para a próxima vida? Abraço, Jaqueline. E aí, Vani? Um beijo para Jaqueline. Nada que Deus coloca no nosso caminho é por acaso e é inútil. Tudo tem utilidade. Os espíritos, eles nos ensinam que a nossa convivência com animais é boa para eles e boa para nós. Nós evoluímos e a gente ajuda os animais a evoluírem também. E eles, mesmo que eles não saibam disso, não tenham consciência, mas eles nos ajudam na evolução. Nesse caso da afetividade com o animal, a pessoa muitas vezes não sabe demonstrar os sentimentos. E a convivência com o animal, ela acaba aprendendo isso, como o Norberto estava falando. Ela acaba aprendendo a demonstrar. Mesmo que ela não perceba, a gente viu isso no nosso trabalho. Eu só consigo dar carinho para o animal, mas daqui a pouco ela vem e abraça a gente, passa um mês, começa a abraçar os outros membros do trabalho. Então, a gente percebe que nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada. A Jussara do Cabuçu, oi Jussara, também deixou seu depoimento. Bom dia, eu tive um cocker que teve sinomose, tinha 14 anos e foi curado, apesar de ficar com uma sequela, e viveu por mais 4 anos. Pedi orações e fluidifiquei as águas que dava para ele com o Dr. Marcel, em posição de mãos, aplicando o reiki, e um de 4 meses foi atropelado, que só foi curado com a imposição das mãos. É o que você falou também, né, Norberto? Sem dúvida, a transferência de energia, né?
É a nossa vontade de querer realizar as coisas. A doutora Ivênia falava uma frase que é fantástica. Ela fala, um ato de amor não pode matar ninguém. Não mesmo. Também pelo Facebook, Sônia Belíssimo, bom dia, gratidão a todos pelas informações, está gostando do programa, né? Continue com a gente. Cláudio Silva também participando, Rosane Loyola de Teófilo Otoni, um beijo para todo mundo por aí. Tatiana de Valinhos, São Paulo, acompanhando, Henrique Magalhães, Edson de Freitas, bom dia, bonitona, consegui me associar, beijos. Obrigada, que bom que você se associou ao clube, continue com a gente contribuindo, você só tem a ganhar, viu, Edson? Um beijo para você. Luísa Marinho, também desejando bom dia. Adriana de Oliveira, Maria de Fátima, Cris Vieira, de Ibirubá, Rio Grande do Sul, tchê. Legal. Bom dia para vocês. Xandão Silvestre também participando, a Daniela Alves, José Luiz Carvalho, Sônia Oliveira, Marise Cristina Cardoso, Thelma Bispo, Jefferson Luiz. E o que o Brasil tem feito como medidas de melhoramento da nossa ecologia? Tem alguma ação aí que você sabe que está sendo feita, Norberto? A ação ela é generalizada, né? Nós temos órgãos regulamentadores, nós temos o IBAMA, nós temos cada estado tem a sua agência ambiental. Aqui em São Paulo nós temos a CETESB, cada estado tem a sua agência ambiental, em que eles têm uma pauta a ser seguida, tem uma regulamentação, existem normas. Então, de uma maneira geral, nós estamos bem regulamentados. O que precisa mais efetivo é a fiscalização e, além da fiscalização, a conscientização. Então, tanto os empresários como os não empresários respeitam ao meio ambiente. O jogar de um papel de bala na rua, nós já estamos fazendo confusão, porque vai ter que ter gente que vai varrer a rua. Então, coloque o papel de bala no bolso e coloque depois num cestinho de recicláveis. E assim vai. Então, legislação tem. As ações são efetivas? Muitas delas sim. Mas a grande maioria dos empresários burla a legislação. Esse é o grande problema. Porque está-se atrás do lucro. E para você preservar o meio ambiente, tem um custo. Esse custo operacional, ainda ele não está inserido dentro do contexto. Então, o indivíduo sonega o tratamento ambiental para focar no seu lucro. Então, se o custo ambiental entrar dentro da cadeia econômica, ele vai se autoequilibrar como um todo. É, verdade. Jefferson Luiz Leite participando também do programa, Elaine Lopes de Hortolândia, um beijo, Elaine. Maisé Martim, Três Corações, Minas Gerais, beijo para todo mundo. Renata Fontes desejou bom dia, paz e luz, um abraço para o André Trigueiro. Amo esse quadro sobre ecologia e espiritismo, que bom, acompanha aí toda sexta-feira com a gente. A Deise Mansano mandando um bom dia para todo mundo por aqui também. Bom dia, Deise. Deise, nossa acompanhante Querida. de sempre. João Paulo, oi Vanessa, está gata hoje, hein? Estou em Goiânia, vendo você e ouvindo a Rádio Ecológica. Que bom, obrigada. Beijo para você também. Maristela Rodrigues de Ilhéus, na Bahia. O Célio Antônio de BH. Dark Teixeira de Jamil, Goiânia também. A Mônica de Timbaúba, Pernambuco. Marise Rocha de Poá, em São Paulo. E o Alexandre Quintão, verdade, quando o André Trigueiro fala sobre política e espiritismo, nós temos que aprender a ter responsabilidade também. Quem fala muito dessa situação é o Geraldo Lemos. Inclusive no Face está sempre colocando alguns temas sobre política e é pior que já vi gente entrando no Face do Geraldinho e reclamando. E ele fala a mesma coisa que o André, nós temos sim responsabilidade. Muito bom o seu apontamento, Alexandre, é bem assim mesmo. E também mandando um abraço para Maria das Graças, a Joana e a Franci Gonçalves. Bom dia, amei ver a nossa lindinha no programa dos nossos irmãos animais. Um beijo, obrigada, querida. A Ivani, que eu já agradeço a participação, a presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada. Eu que agradeço, pela Vanessa, sua é uma participação. honra estar aqui. Obrigada, Norberto. Um prazer que tenhamos uma semana com grandes ideias e boas realizações. Isso aí, bom final de semana para todo mundo. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Hoje, só para falar o Quem Somos Nós é ao vivo, às 15 horas da tarde, eu vou entrevistar o Aldenis Leite. Acompanhe também toda a programação para saber mais sobre ele, tá bom? Até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Manhã Boa Nova.